E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio e neste vídeo aqui agora, pessoal, eu quero junto com você aqui selecionar um setup para o ativo índice Nasdaq, isso mesmo, tá? Eu fiz uma otimização, ok? E agora eu vou selecionar um setup. E além disso, você vai poder usar esse setup que eu estou disponibilizando aqui na descrição do vídeo, tá? Para que você possa estar fazendo a sua otimização. Tá? Então você vai poder fazer a sua otimização também, porque ele vai servir de setup base para você no ativo índice Nasdaq, que é o S100, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que você precisa entender, tá? Você precisa estar com essa versão do robô aqui, ó. Vou abrir aqui qualquer robô aqui. Vamos aqui para você ver aqui, ó, lista de expert, propriedade. Você vai fazer o seguinte, você vai ver se você está na versão 2.2025.3. Se você não tiver nesta versão, eu preciso que você acesse o passo a passo. Você vai acessar o passo a passo de instalação, que é este aqui, tá? Rola para baixo. Se precisar, você aperta F5 no link, aperta F5 para atualizar e você vai clicar aqui em download do robô, tá? E você vai baixar ele neste botão aqui. Uma vez que você baixa ele, você segue os passos para você substituir o arquivo, ok? E aí sim você pode estar fazendo os testes que eu estou mostrando aqui para você aqui, tá? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui, ó, com o meu MetaTrader 5 da FBS, ok? Com o ativo S100 e o time frame M15, porque o setup que eu vou fornecer para vocês aqui agora é um setup usando a técnica FIMAT, usando também o REDG, tá? E com isso fazendo uma otimização de 5 meses aí, tá? É um setup que eu testei por 5 meses, tá? Se você quiser fazer uma otimização maior ou menor, fica a critério seu, tá? Qual é o requisito que nós vamos usar aqui para a escolha de um setup? Eu vou explicar o que eu fiz aqui, tá? Primeira coisa, a minha otimização, eu escolhi critério complexo máximo, porque facilita para a gente escolher o setup, tá? Eu vou falar para você sobre isso agora, na hora que chegar no ponto da escolha do setup. Então eu escolhi critério complexo máximo antes da otimização. Defini o meu saldo, o período que eu quero testar, ok? Somente abertura de preço, tá? Por quê? Porque o nosso robô ele já vai trazer tudo pronto para você aqui, com os parâmetros marcados, tá vendo? Ó, cada parâmetro nesse no cantinho aqui, ó, 30, 19, 21, são os passos que ele vai fazer. E também ele já traz tudo preparado para negociar somente nas mudanças de candle. Então, por isso que na otimização nós usamos somente abertura de preço e depois na escolha do setup nós podemos fazer um teste no a cada tick, tá? Então eu já estou aqui com a minha otimização feita, ok? Fica comigo até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou mostrar para você como que você faz a otimização usando o setup que nós escolhemos aqui, tá? Então, neste caso aqui, eu deixei rodando uma otimização e quando a gente fala sobre critério máximo complexo, né? Critério complexo máximo, que é esse aqui, ó, tá? Significa que ele vai fazer o que? O resultado aqui, a coluna de resultado, ele vai trazer uma pontuação, tá? Então ele começa a trazer uma pontuação baixa, média, mediana e alta, tá? Repara que as pontuações altas são verde escuro e elas são negociações elas são feita uma análise diferenciada para falar para você que realmente vale a pena você dar uma atenção para estes setups, tá? Então com base nisso, eu escolhi, por exemplo, esse aqui, ó, tá? 99,58 de resultado, tá? Por que que esse setup aqui me apresentou bom? Primeira coisa, eu começo com saldo de $100 conta cents. Se você quiser fazer uma otimização em uma conta standard, você pode, tá? E funciona muito bem, tá? No meu caso aqui eu usei $100 numa conta standard, cents, $100 numa conta cents, e ele me gerou um resultado de 5 meses de $179 com volume de 598 operações. Então, quando eu falo que ao escolher um setup você tem que observar, além do resultado aqui, ó, que é o resultado completo máximo, que é o critério complexo máximo, você também deve sempre observar a quantidade de operações, tá? Por quê? Porque a quantidade de operações ela é importante. Porque às vezes você tem a necessidade de ver o robô abrindo operações todos os dias, mais de uma vez por dia. Então, se você escolhe o setup que ele abre poucas operações,
às vezes ele vai passar uma semana sem abrir a operação e para você não é vantajoso isso. Se você não se importa com isso, não tem problema nenhum. Mas se você tem a necessidade de ver o robô abrindo a operação, é importante que você escolha um setup que abra mais negociações. Sem falar dos critérios de índice Sharpe, tá vendo? 9,22, fator de recuperação de 6,72 e o rebaixamento de 10,19. Então esse setup aqui, por exemplo, quando eu clico 2 vezes nele, ele é um setup bastante lucrativo e bastante consistente. Dá uma olhada para você ver na linha do gráfico aqui, ó. Olha lá, ó. Ele é um setup que ele trabalha sempre na crescente, ok? Ele traz um bom lucro e a linha dele, observa que a linha dele é sempre crescente, tá? E o principal, um drawdown baixo, tá? Isso foi o critério que eu adotei para escolher este setup aqui. Então esse setup aqui vai ser o setup que eu vou deixar aqui na descrição para vocês aqui. Observa só, 10,19 de drawdown, drawdown de capital líquido máximo 12,31, muito baixo, tá? Total de 598 operações, teve operações vendidas e também teve operações compradas. Neste caso aqui ele é um setup que ele já traz tudo configurado aqui, ó, inclusive aqui ó, a parte de heading, tá? É importante você ver isso. Vamos rolar aqui para baixo para você ver. Tá aqui, ó. Ele já traz o heading dinâmico ativo, tá? E ele também já traz esses parâmetros para otimização. Então por isso que eu falo que este setup já serve como um setup base para você, tá? Esse setup, quando você baixar ele, ele vai estar assim, ó. Tá? Você vai vir aqui e vai carregar ele. Então você vai vir aqui, ó. Vou vir em pré-definidos. Eu venho aqui abrir, que você vai baixar esse setup aí, ó. Setup US100, setup M15 técnica FIMAT, tá? Ele é um setup para M15. Você tem que colocar o seu e-mail aqui, tá? Ok, colocou o seu e-mail. Eu vou pedir para fazer um teste único aqui novamente aqui. Tá? O teste único é só para eu ver se o setup está performando certinho como eu quero. Então você vai ver que ele é um setup que ele faz exatamente aquilo que é o setup que eu selecionei para você. Tá? Linha crescente, sempre no sentido do crescimento. Olha lá, ó. Ok, terminou. Então tá aqui o setup, ó, 10,19, 179 dólares de lucro, 12,31. Agora este mesmo setup aqui, o que eu testei no somente abertura de preço, eu vou vir aqui e falar assim, ó, teste único, mudo para cada tique e deixo a mesma coisinha aqui. Por quê? Porque eu quero validar ele como se estivesse operando no gráfico real. Aí você vai vir aqui e rodar ele. Demora um pouquinho, tá? Aí você vai acompanhar esse setup aqui, rodando somente a cada tique. Por quê? Porque no a cada tique você vai ver a performance dele, que ele terá no seu gráfico. Quando você arrastar ele para o gráfico, você vai ver que ele vai funcionar da mesma forma, tá? Isso é importante você ver. Então é um setup bastante lucrativo, é um setup que tem condições de funcionar aí por pelo menos mais 1 mês a 2 meses aí. E vale muito a pena você estar diversificando aí o seu portfólio de robôs aí, tá? Lembrando, né, esse robô ele é gratuito para você utilizar. Ah lá, vai terminar o teste, ok? Está concluindo e você vai ver que o drawdown é perfeito. Beleza, testou, tá? 179 de lucro, 10,19, 12,31. Então, perfeito, tá 598 operações. Se você chegar para mim e falar assim, ah, mas eu quero otimizar, é muito simples, você já rodou o backtest básico aqui. Então, para você fazer uma otimização, vamos supor que você fala, ah, eu quero otimizar ele, tá? Daí eu clico aqui, ó, otimização, mas eu não quero com saldo de 100 dólares, eu quero com saldo, por exemplo, de 500 dólares cents. Ou eu quero um saldo, vamos falar assim, eu quero uma otimização para 1.000 dólares standard. Aí você tem que vir aqui, coloca 1.000 dólares standard, muda aqui, por exemplo, para somente abertura de preço e clica em iniciar. Agora é muito importante você entender também
que talvez o backtest otimizado que você peça para fazer com $1.000 standard não gere uma performance muito boa. E talvez é mais fácil você colocar, por exemplo, 3 contas ou 2 contas de $500 cents. Aí vai de você, mas ele vai gerar resultados sim aqui. É questão de tempo, é questão de você esperar só o resultado. Lembrando que a data de período de personalização de teste é que você pode colocar a data que você quiser, tá? Então isso aqui que nós pedimos para fazer aqui é uma otimização, demora um pouco o resultado aparecer, mas é só aguardar. Começou, já começou a gerar resultado, tá? E agora, claro, você tem que aguardar, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Utilize esse setup no Nasdaq aí, que vale muito a pena para você estar obtendo bastante resultado aí. Valeu, um abraço e até mais.